O Iluminado de 1980, dirigido pelo grande Stanley Kubrick, é até hoje considerado um ícone dos filmes de terror. E a gente não pode deixar de lembrar que é baseado na obra de 1977, escrita pelo também grandíssimo Stephen King. Como não poderia deixar de ser, o filme teve várias curiosidades sombrias e polêmicas de bastidores que a gente vai falar sobre elas hoje e relembrar esse clássico tão marcante. Eu vou falar do seu filme agora, calma. Para de fazer essa cara, você tá me assustando. Here's Johnny! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje pra gente falar desse rapazinho aqui, ó. O Iluminado. Quem ama terror e nunca viu isso aqui, meu amigo, eu tenho uma coisa séria pra te falar, que você tá cometendo algo grave aí. Porque esse filme, né, tem as várias polêmicas que são bem populares, né, diferenças entre criadores, criador da obra original, do diretor do filme. Eu vou falar mais sobre isso. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @lucasthemaia, para mais novidades sobre o Refúgio Cult, cinema e séries de TV também. Só lembrando que a continuação de O Iluminado tá vindo aí pros cinemas, que é o filme Doutor Sono. Não é marca de colchão, é o filme mesmo, mas hoje a gente vai focar no classicão. Bem, para você que nunca viu essa belezura ou para refrescar a sua memória, o filme segue o Jack Torrance, a sua esposa Wendy e o seu filhinho Danny. O Jack, ele vai trabalhar num hotel chamado Overlook, nas montanhas ali gélidas do Colorado, durante o inverno, né? Então eles vão ser ali os caseiros desse gigantesco hotel, e o cara, nesse meio tempo, ele tá tentando a vida de escritor, mas ao mesmo tempo tá com bloqueio criativo, e a esperança dele é passar esse tempo isolado de tudo e ter uma ideia brilhante para escrever uma nova história. Bem, daí em diante a história segue, fica um negócio bem maluco, sombrio. Depois eu vou mencionar ele. Se você nunca assistiu Iluminado, é melhor ter cuidado, que eu vou dar um spoiler ou outro. Esse filme é considerado um épico do terror pela sua escala, as interpretações, e dirigido pelo Stanley Kubrick, considerado como um dos maiores mestres e diretores da história. Só que o filme, na época que ele foi lançado, ele não foi tão bem recebido pela crítica assim, e aí a gente vai para nossa primeira curiosidade, desavença, que é entre o Kubrick e o King, né? O Stephen King lançou lá em 77 o livro, com a sua abordagem e tal. O Kubrick ficou interessado em fazer a sua versão, só que o Kubrick sempre foi um diretor, né, carrancudo, original, ele sempre quis ter a rédea em tudo. Antes de mais nada, deixa eu fazer um parênteses aqui, tá? Esse vídeo não é para desqualificar o trabalho ou do Stanley Kubrick ou do Stephen King. Primeiro, eu sou fã incondicional desses dois camaradas, eu acho que a relevância deles para cada uma das áreas aí da arte, seja do cinema ou da literatura. O Stephen King também teve uma grande relevância aí para séries de TV e cinema, que é o autor mais adaptado da história, e eles tiveram várias diferenças. Então eu vou falar só dos fatos, e o fato é que o Kubrick mexeu muito na história original do King, e o King não gostou nem um pouco. Até hoje o Stephen King dá entrevista falando que ele não gosta do filme de 1980, ele inclusive comparou, ele falou que o filme do Kubrick parece um Cadillac bonitão por fora, só que sem motor. Algumas das principais abordagens e diferenças entre o filme e o livro é que o King, ele sempre teve essa veia um pouco mais pro lado sobrenatural. Ele também trabalha com psicológico, mas o livro do Iluminado, ele tem mais essa densidade pro lado sobrenatural. E no filme, o Kubrick tentou trabalhar o mais possível o lado psicológico, por mais que você tenha boas pitadas de sobrenatural também. O problema começou, meus amigos, quando o Stephen King ele fez um esboço do enredo de O Iluminado. E aí
O Kubrick simplesmente pegou, amassou, jogou fora, falou: eu vou fazer o meu próprio roteiro. Chamou a Diane Johnson para ajudar ele a desenvolver essa adaptação. Eles levaram ali algumas semanas e foi nessa hora, sabendo que não ia ter voz naquela adaptação, que o Stephen King pulou fora do barco. E aí o filme levou cerca de 3 anos para ficar pronto. O Kubrick sempre prezou muito pela perfeição, pelos detalhes, então a produção levou um pouco mais de tempo. Quando ficou pronta, o King foi um dos primeiros a assistir e ele não gostou nem um pouco. E aí ele apontou algumas das maiores diferenças que incomodaram ele. A principal dela é em relação ao Jack Torrance, interpretado aqui magistralmente, na minha opinião, pelo Jack Nicholson, porque ele fala que no livro o Jack, ele não dá sinal nenhum no início de que ele é um cara que pode ficar perturbado, de que ele é um cara sombrio e tal. Ele é um cara normal, pai de família e tal, gosta de um suquinho de laranja. E no filme, o Jack ele já começa enigmático, sombrio, ali você vê que ele pode se tornar a qualquer momento uma pessoa perigosa, e é exatamente isso que acontece. Então, para o Stephen King, essa falta de sutileza em construir melhor essa questão e deixar na dúvida mais tempo se aquele personagem podia ficar transtornado ou não, né, foi o que complicou e que ele não comprou a ideia do filme. Inclusive, ele criticou também a atuação do Jack Nicholson, falando que desde o início era uma atuação exagerada e que o cara ali não se preocupou muito em esconder essas facetas. Na minha opinião, o cara tá mandando bem demais aqui. Falando no nosso rapaz, o menino Jack Nicholson, o cara tava assustador não só ali nas cenas do filme, como também nos bastidores, porque ele usou, na maioria das vezes, o método, né, de mesmo ali nas filmagens, antes de começar a gravar, ele não saía muito do personagem, ele ficava repetindo as falas, agindo estranho, se movimentando. Tem até algumas filmagens aí que você deve estar olhando, né, naquela cena icônica que o cara já fica totalmente agitado. E ele disse que manteve isso justamente para não perder a essência do personagem, em momento algum, para manter aquela loucura ali o tempo todo. Little pigs. Inclusive, as gravações desse filme não foram fáceis, elas foram cansativas, exaustas. Afinal de contas, você estava falando do Stanley Kubrick, o cara queria o negócio do jeito dele perfeito. Aquela cena do Here's Johnny, do Jack Nicholson, foi gravada várias vezes. Inclusive, um fato curioso, né, eles usaram inicialmente portas de mentira, né? O Jack Nicholson ia bater ali com o machado e ela quebraria com mais facilidade. Só que o Jack Nicholson, ele já tinha sido voluntário dos bombeiros, então o cara tinha uma força ali, e ele tava tão maluco e sedento que ele quebrou as portas de mentira ali, só com uma batida já espatifava. Então eles precisaram colocar uma porta de verdade para a cena ficar mais realista, e deu no que deu. Sem contar que na cena em que ele abre ali o buraco e fala "Here's Johnny", aquilo ali também foi filmada várias vezes, e o Stanley Kubrick falava: ó, meu filho, vai, improvisa, dá o melhor de si. E esse "Here's Johnny" é uma fala totalmente improvisada do Jack Nicholson. Ele pegou de um programa que tinha na época chamado Johnny Carson Show, que na introdução eles falavam "Here's Johnny", e ele botou isso aí, e foi essa versão que foi pra final. E a esposa do Jack Torrance, a Wendy, né, nesse filme ela também tá assustadora, porque é uma pessoa frágil, uma pessoa que tá... É como se o público tivesse dentro daquele hotel trancafiado junto com aquele maluco. Pois é, as expressões faciais, o desespero da atriz Shelley Duvall, eu tenho que te dizer que eram quase reais, sim. É bem famoso também que a relação dela com o Stanley Kubrick não era muito boa, principalmente porque o Kubrick, ele exigia muito dela. Eles repetiam tantas vezes algumas cenas que, para você ter noção, tem uma cena em particular que ela vai ali com um bastão contra o Jack, que foi gravada 127 vezes. 127. Não é à toa que essa cena foi pro Guinness Book de cena que foi mais repetida. Então a mulher já estava exausta, ela já deu declarações, entrevistas que naquela época ela teve problemas psicológicos, né? Aquilo foi um trabalho, sabe quando você tem um trabalho que exige
tanto de você, você fica cansado, tem um burnout ali, ela estava ali com sintomas depressivos também. E por mais que a atriz estava sofrendo, pro Kubrick isso foi maravilhoso, porque ela imprimiu aquilo da melhor forma possível, né? À toa que a interpretação dela, juntamente com a do Jack Nicholson, é sensacional. Porém, esse lance da personagem ser frágil, mostrar muito medo, insegura, né, contra aquele cara, também é algo que incomoda muito o Stephen King, porque no livro a Wendy, ela é mais segura de si, ela é mais forte, ela é mais afrontosa, ela, né, claro que ela tem os seus medos ali, mas ela é diferente do que a que foi visto no filme de 80. Não podemos deixar de mencionar o filhinho do casal, o Danny Torrance, interpretado pelo Danny Lloyd, também tá sensacional, as caras e bocas do garoto, né, o sentimento de medo, o menino tem ali os seus poderes, não sabe muito bem como reagir àquilo, porque afinal de contas ele é só uma criança, né, as premonições e tal, e também o pai dele decide surtar e ir atrás dele e da mãe dele. Mas um fato muito curioso é que o Danny Lloyd, ele era bem criancinha na época das gravações, e era dito para ele, né, pela produção, pelo próprio Stanley Kubrick, que ele estava gravando um filme de drama, um filme dramático, né, para ele não, porque você imagina, né, já tava aquela situação meio pesada ali nos bastidores e tal, estava gravando um baita filme de terror, então, para não assustar tanto o moleque, eles tentaram amenizar para ele. Outra curiosidade é que ele só foi assistir o filme quando ele tinha 16 anos de idade, bem depois. Vocês já repararam que todo filme de terror clássico, que acontece essas coisas aí nos bastidores, essas confusões, acabam pegando fogo no cenário, destruindo parte dele? E o Iluminado foi a mesma coisa, sim, parte do cenário foi destruída pelo incêndio. Acabou atrasando em mais umas semanas a produção do longa, custou mais 2,5 milhões de dólares para reconstruir tudo aquilo ali, e tem uma teoria da conspiração que não é comprovada, não se sabe se isso é verdade ou só balela, que o Kubrick, tem uma foto dele até sorridente aí no meio do incêndio, que ele planejou aquilo, que ele mandou botar fogo ali para chamar a atenção da mídia, ó meu filme aqui, só que, né, eu acho que isso é balela, não sei se ele seria tão exagerado ao ponto não. O que se sabe dessa produção, por entrevistas do pessoal, declaração, é que todo mundo estava bem cansado no fim das contas para produzir, é por isso que o pessoal fala que isso aqui é um épico, né, porque não foi definitivamente nada fácil para nenhum dos envolvidos fazer e passar todos aqueles dias e todas aquelas repetições de gravações, mas resultou nessa obra aí tão espetacular e que com certeza daqui 20, 30, 40 anos vai ser lembrada, e a gente é que ganha, porque por mais que o filme seja bastante diferente do livro do Stephen King, a gente tem duas ótimas obras, na minha opinião, né? Esse filme icônico e um livro também sensacional. Lembrando que o Stephen King, não satisfeito com o legado deixado pelo Stanley Kubrick de O Iluminado, foi lá e participou da produção de uma série, uma minissérie de TV em 1997, baseada em O Iluminado. Um dia eu ainda vou fazer um vídeo especial só para essa série, a gente vai comentar mais sobre ela. E você, o que você acha do filme de 80? O que você acha da obra original do Stephen King? Você sabia desses problemas aí de bastidores e desse conflito entre Stephen King e Stanley Kubrick? Deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito a gente. Um grande abraço e até mais.